Continuando agora. Lembramos? Termo geral, já está aqui no ponto, tudo bonitinho. Eu vou utilizar agora nos exemplos que vão vir daqui para frente. Vamos lá. Alguns exemplos para fixar bem isso. Eu vou colocar aqui alguns dados e vou pedir alguma informação partindo deles, para que a gente possa treinar. Por exemplo, começando da base mesmo, da base, zerado, estou indo com bastante calma. Pessoal, imagine que a questão diga que o primeiro termo de uma sequência é o número 12. Diz que a razão dessa PA é o número menos 3. E ele pergunta quem seria o 11º termo. Quem seria o 11º? Pronto. Imagina exatamente essa dúvida dentro da questão. Pronto. Primeiro termo, razão, 11º. Você vai simplesmente, olha como seria simples, você vai simplesmente montar e organizar. O A11 será quem? Será o A1, porque eu tenho como informação o A1, somado com quantas vezes a razão? Ó, de 1 para 11, 10 vezes a razão. Então, o A11 será igual a quem é o A1? 12 mais 10 vezes a nossa razão. E a razão que nós temos na questão seria menos 3. Fazendo então com que o 11º termo seria 12 menos 30, portanto, o 11º é igual a menos 18. Então, menos 18 seria o 11º termo dessa PA que está com as seguintes características. Isso aqui, ó, progressão aritmética. Perfeito? Aplicação direta, pessoal, do termo geral, ó. Aplicação direta do termo geral. Tiago, pois tu acredita que eu ia montar tudinho, o A1, A2, A3, A4, A5? Eu não tenho dúvida que muita gente, de fato, faz isso para acertar na prova. Vai dar certo? Vai, mas pessoal, venhamos e convenhamos. Pensar em montar tudo para chegar nesse resultado não seria nada elegante. Aí tu diz, ah, eu quero saber de elegância, eu quero de fato acertar esse resultado. Tudo bem, mas se você pode chegar de uma forma objetiva, bonita e elegante, melhor ainda. Perfeito? Então tá aí o 11º termo que vocês teriam. Ótimo, sem nenhum problema. Vamos a um outro exemplo. Outro exemplo. Vou te dar cada situação para que você possa ir treinando e se acostumando. Próximo. Qual seria os dados agora dessa segunda situação? Deixa eu colocar agora aqui alguns dados. Nessa situação de número 2, eu vou colocar assim. O primeiro termo da PA, não vamos colocar mais o primeiro termo não, vou colocar agora o 6º termo da PA, é o número menos 12, certo? A razão dessa PA será o número 1/2. 1/2 será a razão da PA. O 6º termo é menos 12, a razão é 1/2. Bem, eu agora faço a seguinte pergunta. Quem será o termo A18? Ou seja, qual seria o 18º termo dessa progressão aritmética? Será que seria interessante montar um por um? Eu acho que não. Já que essa razão não é algo tão simples de trabalhar, eu acho que vocês somando menos 12 mais 1/2, menos 12, o resultado, mais 1/2, o resultado, mais 1/2, até chegar no 18º, se torna desgastante. Então, vamos pensar de forma mais inteligente. O 18º termo é igual. Alguém deve estar pensando assim, Tiago, o 18º é o primeiro mais 17 vezes a razão. Eu estou correto? Está. Corretíssimo. O 18º é o primeiro mais 17 vezes a razão. Porém, você não tem como informação o primeiro termo, como você tinha no exemplo anterior. Agora você tem o 6º termo. Então você agora vai ter que usar esse 6º termo. Então o 18º é o A6. Mas ora, se agora o 18º é o 6º termo igual, não será mais necessário 17 vezes a razão. Do 6 para o 18, você só necessita então de 12 vezes a razão. O 18º termo é igual o A6 mais 12 vezes a razão. Como é que vai ficar então? O A18 é igual o A6. Quem é o A6? Menos 12
mais 12 vezes a razão. Quem é a nossa razão? 1/2. 1/2. Então, o 18º termo será igual a menos 12. Menos 12. Simplificou aqui, ó. 12 com 2, ficamos com 6. Então, mais 6. O 18º termo, então, será menos 6. Pronto. Tá aí. Lembrando, pessoal, eu sei que eu estou indo um pouquinho mais devagar do que o normal dentro dessa parte, porque normalmente em sala de aula eu sinto uma certa dificuldade para dos alunos, então estou muito preocupado em deixar tudo bem explicado para vocês, tá certo? Mas não se preocupe que a gente já vai começar aí no ritmo um pouquinho mais acelerado. O A18 é o A6, 6 para 18, 12. O A6 é menos 12, questão deu. 12 vezes a razão. 1/2, então multiplicando, 6. Menos 12 mais 6, menos 6 é o 18º termo. Aí o cara diz, professor, ele é malandro. Ele bota um número bonitinho para não ter que tirar o mínimo. Tudo bem. Se não fosse um número tão bonitinho assim inteiro, você tivesse nessa mesma questão a pergunta, então, quanto que vale o... Deixa eu ver aqui um termo que a gente pode estar solicitando. Vou pegar aqui um outro pincel. Pronto. Se eu te perguntasse quem era o A21. E aí, se a pergunta agora fosse essa, calcule o A21. Bem, Thiago, o A21 será, tá aqui, ó, A21 será. Como eu tenho o A6, eu vou usar em função do A6. O A21 é o A6, mais quantas vezes a razão será necessária? 15 vezes. Então, 15 vezes a razão. Confere? O A21 é o A6 mais 15 é. Tá aqui, ó. 15 mais 6, 21. Quando você vai substituir, você vai encontrar o A21 igual a 6 menos 12 mais 15 vezes a nossa bendita razão. E quem será a nossa razão? 1/2. Tudo bem? Então, ó, menos 12 mais 15 vezes a razão. O A21 passa a ser, então, menos 12 mais 15 sobre 2. Tá aí, ó. Bonitinho? Quando você ajeita, vai ficar o A21 igual. Vamos tirar o mínimo. Lembrando que aqui, ó, tem 1. O mínimo entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 dá 2. Vezes menos 12, menos 24. Mais 2 dividido por 2 dá 1. Vezes 15, 15. Conclusão. Quem é o 21º termo? Seria, então, menos 24 mais 15 sobre 2. O que é que nós teremos nessa brincadeira? Menos 9 sobre 2. Então, menos 9 sobre 2 será justamente o valor do 21º termo. Menos 9 sobre 2. Esse será o 21º termo. Perfeito? Lembrando a todos que por conta da razão ser uma razão positiva, ela é crescente, ou seja, aqui era menos 12. Aqui já ficou menos 6. Menos 6 já é um número maior que menos 12. Cuidado, tá? Dever R$6 é 1000 vezes melhor do que ficar devendo R$12. Então, menos 6 é maior do que menos 12. E aqui você tem menos 4,5. Menos 4,5 já é maior do que 6. Está devendo 4,50, é melhor do que ficar devendo 6. Perfeito? Então tá aí. Você tem tudo já distribuído. Bem, já mostrei a situação, o cara dava o A1 e a razão, pedia um termo. Já descobri e discuti com vocês a situação, que o cara dá um termo que não é o A1 e a razão e pede um outro termo lá na frente. Agora, como é que eu faço? Quando o cara dá um termo, dá um anterior e pede agora a razão. Como é que você faria com relação a esses cálculos? Bem, tudo isso aqui já foi utilizado. Vou estar apagando agora, perfeito? Então, já vou estar me livrando dessa parte para que a gente possa estar continuando, certo? Vou apagar isso aqui. Deixa eu apagar essa parte. Observe as questões de forma bem atenciosa, para que vocês não tenham nenhum problema um pouco mais à frente. Está aqui, ó. Ótimo. Vamos lá, então. Terceiro exemplo. Os dados dessa questão agora seriam... Olha que agora que já está ficando legal.
os dados. Eu vou te dizer que o terceiro termo é 5. O terceiro termo é 5. Deixa eu escrever um pouquinho mais forte. O terceiro termo é 5. E o 14º termo é exatamente o número 33, por exemplo. Qual seria a razão dessa PA? Ele agora pergunta quem seria a razão. E aí, como é que nós teremos? Bem, Thiago, tu tem o terceiro termo, tu tem o 14º. Descobrir a razão agora é mais complicado, cara. É mais difícil, não é tão simples como estava fazendo, não. Pessoal, é simples, olha só. O A14 é igual ao A2 mais 12R. Ah, Thiago, eu sabia disso, eu vou comemorar, porque eu posso dizer que A12 mais 12R é o A14. Tudo bem, comemorar, tá certo, mas comemorar não adianta. Por quê? Porque você tem que se guiar de acordo com o que está recebendo como informação do enunciado. Bem, o A14 é o A3 mais 12R, tá errado. 12 com 3 leva 15. Mas, Thiago, por que tu deixou o A2 mesmo? Pessoal, não tem um A2, eu tenho um A3. Eu tenho que usar o A3, então o A14 é o A3. De A3 para 14, eu tenho a necessidade de 11 vezes a razão. Então, o A14 é igual ao A3 mais 11R. Conferindo, 11 mais 3, 14. Então, quem vai ser o A14? Vai ser, quem é o A3? 5 mais 11 vezes a razão. Olha só, o A14 eu tenho no enunciado, que é 33. Então, ficou o A14, que é 33, o A3, que é 5, mais 11R. Se tu jogar esse cara para cá subtraindo, vai ficar 33 menos 5 igual a 11 vezes a razão. Perfeito? Então tá aí, ó, 33 menos 5 igual a 11 vezes a razão. Se tu observar, vai ficar com 28 igual a 11 vezes a razão. Esse 11 passa para cá dividindo. E eu descubro, então, que a razão passa a ser 28 sobre 11 como sendo a razão daquela progressão. Ah, Thiago, deu um número feio. Realmente deu um número feio. Mas mesmo assim, se trata de uma progressão aritmética o quê? Crescente. Tá claro? Então tá aqui a razão, quem seria. Para a gente fechar esse vídeo, um outro exemplo envolvendo essa partezinha. Não quero mais à frente ninguém pensando em ter dúvida nessa parte. Vou te dar agora como dados. Eu vou te dar tudo bonitinho. Já vou te afirmar o primeiro termo e o primeiro termo dessa progressão vai ser o número 21. Já o 13º termo é o número 2. Quem é a razão nesse caso? Bem, a mesma coisa. O A13, que é o maior, é igual a 1 mais 12 vezes a razão. Aí tu diz, Thiago, agora tu está usando o A1. Claro que eu vou usar o A1. Eu tenho o A1 na questão. Então, o A13 é o A1 mais 12R. Vou substituir. Quem é o A13? 2. Quem é o A1? 21. Mais 12 vezes a nossa razão. Se você jogar isso aqui para cá, vai ficar 2 menos 21 igual a 12R. Ao chegar nesse ponto, observe, menos 19 igual a 12R. O 12 passa para cá dividindo. Então, quem é a razão? Será menos 19 sobre 12. Então, tá aqui, ó. Menos 19 sobre 12. Essa é a razão. A razão agora deu um número positivo. Por ter sido positivo, a PA era uma PA o quê? Crescente, certo? Agora, a razão negativa significa dizer uma PA o quê? Decrescente. Então tá aí, ó. Crescente e decrescente. As duas de acordo com a sua razão. Tá claro? Pessoal, anote o número desse vídeo. Se tu lá na frente, daqui uns 2, 3 vídeos, você tiver dificuldade com relação a alguma parte que eu estou fazendo de PA, provavelmente é nesse vídeo que você vai conseguir entender tudo que está sendo feito mais adiante. Então volte a ele, veja com calma. Eu tentei abrir todas as possibilidades para vocês, bem passo a passo. Quando a questão dá 2 termos, pede a razão.
quando a questão dá a razão de um termo e pede um termo à frente. Então, tudo que você possa imaginar, nós acabamos de fazer aqui passo a passo. Veja se ficou claro, se você entendeu tudo de fato e conseguiu desenrolar. Façam com calma todos os exemplos que nós acabamos de ver e propor para não vacilar um pouquinho mais adiante. Tá claro? Fecharam então? Tudo tranquilo? Beleza. Então, ó, próxima aula já vamos começar a mostrar algumas questões de concurso para que vocês possam estar se acostumando realmente de fato como é que seria. Tá bom? Aquele abraço, pessoal. Fique com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.